Oi, gente querida. Depois de muitos pedidos e também em função do que nós vimos na mídia agora, que a NASA divulgou oficialmente ter um vídeo de 3 UFOs, de 3 objetos não identificados, ou seja, de extraterrestres. Em função disso, eu resolvi fazer um vídeo sobre extraterrestres. Eles existem, não existem, são seres de outros planetas, são demônios. O que são exatamente essas manifestações que no mundo inteiro as pessoas afirmam ter visto? Bom, eu quero começar, gente, falando que existe um texto na Bíblia, em Ezequiel, que dentre os muitos textos estranhos, ele é, sem dúvida, o texto mais interpretado erradamente pelos que buscam essa ideia de extraterrestres, que é aquele das carruagens de fogo, tá? Alguns estudiosos acreditam que, ao invés de ser uma aparição de anjos, como a Bíblia disse, seriam seres extraterrestres. A palavra lá no hebraico, Merkabah, ou carruagem, poderia ser, segundo estes, interpretados como uma espaçonave, tá? E usada por seres avançadíssimos que viriam ter contato com seres humanos. O grande escritor Erich von Däniken, ele era um dos maiores defensores dessa ideia. Nos anos 70, o Erich von Däniken foi convidado para um encontro secreto com a NASA, onde ele conheceu um homem chamado Joseph F. Blumrich. Bom, os dois falaram sobre a visão do Erich von Däniken e ele acabou convencendo o Blumrich de que aquelas carruagens de fogo da Bíblia nada mais eram do que disco voador, tá? Então, isso influenciou tanto aquele homem da NASA a ponto dele ter ficado tão obcecado com aquela visão que ele acabou patenteando o chamado carro multidirecional. Ele chamava de omnidirecional, ou seja, porque na visão de Ezequiel, a carruagem ia para todas as direções, para frente, para trás, para o lado, de ponta cabeça, ou seja, era multidirecional. Então ele patenteou isso. Se alguém descobrir isso, ele já tem essa patente, Mas durante muitos anos isso ficou como uma especulação, muitos grupos afirmavam já ter tido contato e visto, mas saiu recentemente, no dia 28 de abril, uma matéria no New York Times, tá? Agora esse ano, 2020, que publicou o seguinte artigo, eu vou ler para vocês o que eu traduzi. Na segunda, o Departamento de Defesa formalmente liberou 3 vídeos da Marinha que contêm fenômenos aéreos não identificados. Entusiastas foram encorajados, embora não havia nada de novo. O Departamento de Defesa confirmou que os pesquisadores de vida extraterrestre têm esperado há muito tempo por esta confirmação, e esses vídeos são reais. Pelo menos esses 3 vídeos são. Agora, o que os vídeos mostram? O governo não está certo ainda. Isso tudo está dentro dessa matéria do New York Times. Ele continua dizendo: pilotos da Marinha falaram a respeito dos objetos que pareciam desafiar as leis da física. Detalhes emergiram sobre um programa misterioso de 5 anos que fazem declarações sobre ligas de metais inexistentes na Terra, que seriam os materiais que fariam estes objetos não identificados. O ex-líder da maioria do Senado americano, Harry Reid, um democrata de Nevada, falou sobre esta longa busca sobre objetos não identificados. Vejamos o que ele falou. Estou feliz que o Pentágono finalmente está liberando esta filmagem, mas isso somente arranha a superfície das pesquisas e dos materiais disponíveis, já com a NASA, disse na segunda-feira no seu Twitter. Então, para o ex-senador Harry Reid, os vídeos liberados são somente um vislumbre do que o público deveria saber sobre UFOs, sobre objetos voadores não identificados. Bom, em outras palavras, a NASA está afirmando
que de fato existe. Ela não diz o que é, não diz se é gente de outro planeta, mas diz que existe. E os filmes são reais. Agora, quando a gente olha mais para trás e percebe, lá na mitologia grega, já existia relatos de deuses, né, poderosos que entravam em contato com seres humanos e até, né, acabavam seduzindo estes seres humanos e produzindo filhos semideuses ou, né, super-homens. Bom, a mitologia grega está cheia disso. Nós conhecemos o caso de Zeus, né, que ficou encantado por uma mulher, teve um caso com ela e nasceu, como resultado disso, o Hércules, o grande herói da mitologia. Mas além de Hércules, você tem os titãs, você tem muitos outros seres que são resultado deste encontro e desta relação sexual entre deuses e homens. Alguns que defendem a ufologia dizem que, na verdade, estes seres existiram e que eles eram semideuses. Não, que eles eram, na verdade, o resultado do cruzamento de extraterrestres com seres humanos. E a Bíblia? A Bíblia fala de alguma coisa assim? Por incrível que pareça, fala. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6, eu vou ler para vocês os versículos 2 a 7 e vou explicar. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas no versículo 9 diz assim: eis a genealogia de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Bom, alguns intérpretes, queridos, deixa eu puxar um pouquinho mais para frente aqui, que o sol está começando a bater. Alguns intérpretes dizem que este termo, Bnei Ha-Elohim, filhos de Deus, é uma tradução de anjos, porque este título, filhos de Elohim, é um título muitas vezes usado pelos anjos. Então, é como se ele estivesse falando, os filhos dos anjos, dos Elohim, tá? Eles tiveram relações com as Bnei Adam, as filhas do homem, com as humanas, e geraram filhos gigantes, seres poderosos. Esta palavra gigantes é da tradução grega, mas a tradução do hebraico é Nefilim. Nefilim significam os caídos. Olha que coisa, esses anjos se encantaram pelas mulheres humanas, as seduziram e produziram seres poderosos, gigantes, seres fortes, né, que prevaleceram na terra, mas eram híbridos, mistura de anjos com mistura de homens. Então, a Bíblia também fala, de alguma maneira, que há uma mistura de seres celestiais com seres humanos, tá? E que esta seria a razão pela qual Deus quis destruir a terra, para acabar com essa mistura e com esta contaminação no DNA dos seres humanos. E o versículo 9, quando diz que não era homem justo e íntegro, a palavra tamim significa puro, não só cerimonialmente, mas, por exemplo, de uma raça pura, que não tinha uma mistura de um DNA impuro. Então, há muitos teólogos, inclusive sérios, como Chuck Missler, que já faleceu recentemente, um grande estudioso que dizia claramente que os nefilins, os caídos, eram filhos dos anjos caídos, dos demônios, com as mulheres humanas, tá? Agora, e o que diz a nova era a respeito disso? Bom, gente, a nova era, em primeiro lugar, vocês precisam entender que é um movimento que começou
a tomar corpo, né? Principalmente nos anos fim de 50 e 60, e eles diziam que nós estávamos chegando no final da era de peixes, que é a era cristã, e que eles estavam introduzindo a era de Aquários, a nova era. Eles diziam que eles tinham que, em primeiro lugar, acabar com todos os princípios da era cristã, que eram princípios retrógrados e que a humanidade só evoluiria quando entrasse na era de Aquários. Agora, da onde eles vêm trazendo toda a sua verdade ou todos os seus princípios teológicos, históricos e interpretativos? Das coisas antigas, dos povos antigos, dos babilônios, dos sumérios, né? Que acreditavam, estes povos acreditavam que os seres humanos haviam sido criados por deuses extraterrestres que vieram para a Terra e que deixaram a sua semente e depois foram embora. Então, a nova era, ela traz isto, gente, traz esta mentalidade. Inclusive, eles afirmam que os maiores líderes do mundo espirituais, como Jesus, como Buda e como Maomé e o próprio Maitreya, que é o Messias que eles esperam, que todos eles são seres metade humanos, metade extraterrestres. Todos eles foram escolhidos pelos extraterrestres, eles tiveram relações com as suas mães e nasceram esses seres iluminados, esses avatares, né? Esses homens que viriam para dar uma mudança, uma guinada na história da humanidade. Bom, muitos são os chamados seres extraterrestres pelos New Agers, né? Pelos defensores da nova era. Existem os pleiadianos, existem os chamados greys ou cinzas, os reptilianos, os insectoides, os venusianos e muitos outros, que são seres extraterrestres que têm estas formas. Por exemplo, os New Agers afirmam que os primeiros homens são descendentes dos reptilianos, tá? Agora, eu vou dizer para vocês sobre um tipo de doutrina, de religião de New Age. Era chamada a Igreja dos Raelianos, tá? Este líder dos Raelianos é chamado Claude Vorillon, tá? A sua mãe era uma francesa chamada Marie Vorillon, que teria sido subduzida em dezembro de 1945 e teria sido inseminada, né, com a semente, com o sêmen de um destes seres extraterrestres e ficou grávida, só que eles apagaram isso da mente dela e que ela não saberia como é que ela ficou grávida. Bom, nasceu o Claude Vorillon em setembro de 1946. Em 1973, gente, ele estava passeando num campo lá na França, fazendo um hiking, né, uma dessas caminhadas longas, e ele viu uma luz vermelha piscando, e ele achou que era uma luz de um helicóptero. Quando ele chegou lá perto, não era um helicóptero, era uma nave de extraterrestre. Lá dentro havia um ser extraterrestre com a imagem de uma criança, com um semblante muito saudável, sorridente, vestido de uma roupa verde, e tinha uma corrente com uma estrela de Davi, mas dentro da estrela uma cruz suástica, aquela que era usada por Hitler. Esquisito isso, né? E este camarada começou a se comunicar com ele na mente, falando em francês. Mas depois ele ficou sabendo que este ser podia falar em qualquer língua do planeta Terra. Bom, durante 6 dias ele teve encontros com este ser. O ser pediu que ele trouxesse a sua Bíblia e ele deu uma interpretação completamente nova do que seriam as Escrituras. Entre outras coisas, ele disse que a interpretação cristã de que Deus criou os céus, a terra e os seres humanos é mentirosa. Ele disse que o Elohim ali, né, Deus, está no plural e que, na verdade, esse Elohim são os seres extraterrestres. Então, ele traz de volta esta visão, né, do Erich von Däniken, que eram, na verdade, contemporâneos, e que toda a humanidade ela descende de extraterrestres e não de Deus. E disse mais: olha, você, como muitos outros, são escolhidos pelos seres iluminados para pregar
contra este preconceito e esse povo preconceituoso que é o povo religioso e principalmente os cristãos. Bom, gente, agora, o que a Bíblia diz a respeito disso? Lá em Lucas 17, 26, Jesus diz que no final dos tempos, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Quando Jesus voltasse, ele está dizendo que teria uma semelhança como os dias de Noé. Então, queridos, o que era o tempo de Noé? O tempo de Noé era um tempo em que houve muitos pecados, violência, mas que houve essa intrusão destes anjos caídos na vida dos seres humanos, produzindo esses nefilins, os seres caídos ou gigantes. Bom, alguns estudiosos da Bíblia, gente, afirmam que essa onda de UFOs, de extraterrestres, nada mais é do que um retorno dos nefilins. Ou seja, não aqueles que foram presos, por Deus e lançados num abismo, aguardando o dia do juízo, mas que haveria uma outra manifestação, tá? Uma outra manifestação de anjos caídos introduzindo no meio dos seres humanos, e aí, portanto, essas visões de extraterrestres nada mais seria do que esses seres caídos. Eu vou mudar aqui de novo, porque o sol está querendo aqui me atrapalhar, tá? Bom, gente, eu creio sinceramente que devido a tudo que nós vemos, tudo que eu já li na época que eu estudava sobre Nova Era, eu li muito, todos os relatos de pessoas que disseram ter sido abduzidas, todos os relatos de pessoas que disseram ter tido encontros e revelações, todos os grupos dos New Agers, que são grupos que tiveram encontros com extraterrestres, todos, sem exceção, vêm para combater as Escrituras. Vêm para combater que Deus que criou os céus e a terra, que Deus que criou os seres humanos. Todos eles dizem que a terra foi povoada com sementes de extraterrestres, gente. Alguns falam que são literalmente extraterrestres juntos com hominídeos que existiam. Outros interpretam, por exemplo, Gênesis 6, dizendo que os filhos de Elohim não eram anjos caídos, mas eram extraterrestres. Então é muito esquisito isso. É muito esquisito isso por quê? Porque nós estamos vivendo no final dos tempos. E é interessante que na época que eu estava estudando sobre isso, eu cheguei a assinar algumas revistas, que falavam sobre Nova Era, como a revista Planeta e outras. Eu não me lembro qual revista, mas um dia eu li um artigo em que eles diziam que haveria num futuro próximo uma invasão de extraterrestres no mundo, e que eles abduziriam não uma pessoa, mas milhões de pessoas, tirando todos aqueles que eram atrasados, com a mente fechada, preconceituosos, religiosos, e que eles iam sumir, desaparecer do planeta Terra, para que aqui na Terra só ficassem os evoluídos. Na época, eu me lembro que eu falei, meu Deus, então essa vai ser a explicação que eles vão dar para o mundo, dizendo que extraterrestres tiraram da Terra pessoas atrasadas, de mente fechada, e deixaram somente os evoluídos. Ou seja, muita gente, e a Bíblia diz, que porque não creram na verdade, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Não creram na verdade, vão crer em qualquer balela, em qualquer mentira, gente. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Eu não estou duvidando que existam pessoas que estejam tendo visão de extraterrestres. Eu não tenho dúvidas sobre isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos vivendo num tempo de engano. A palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente, esse expressamente aqui gente, isso é muito sério, preste atenção, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Ou seja, meus queridos, estes possíveis ou estes falsos, pretensos extraterrestres serão os demônios que virão com uma palavra de engano, se revelarão como seres de outros planetas, terão poderes enormes, farão coisas extraordinárias e
eles enganarão as pessoas. Então, eu creio que esta é mais uma das manifestações que nós estamos tendo no final dos tempos para enganar aqueles que não creem em Jesus. E quando vier o arrebatamento da igreja, estas pessoas serão enganadas, acreditando que quem abduziu os crentes foram os extraterrestres. Então, queridos, eu quero terminar a palavra dizendo: fiquemos firmes, resistamos, porque enquanto estivermos aqui, nós somos a resistência para o inimigo. Mas quando Jesus levar a sua igreja, a terra ficará completamente à mercê destes espíritos de engano e acreditarão em tudo para justificar a retirada de milhões de pessoas que sairão da terra no arrebatamento da igreja. Bom, tem muito mais a ser dito do que isso, mas eu quis fazer um vídeo rápido para que todo mundo possa ver, para que todo mundo possa compartilhar e não fiquem em cima do muro. Lembrem-se, quem criou os céus e a terra foi o Senhor. Se todos esses relatos são contra a Bíblia, não tenha dúvida de que quem está por detrás dessas manifestações são espíritos malignos. Amém? E essas são doutrinas de demônios. Eu espero que você tenha gostado, que você compartilhe, que você ainda que não curtiu o meu canal, curta e compartilhe essa mensagem para que muita gente possa ser abençoada. Um beijo no teu coração.